pessoal, tá começando mais o Extremo Cast, um podcast feito para falar de políticas e outras drogas. Quando a gente fala de política, a gente fala sobre todo tipo de mobilização, de acordo com as nossas vivências dentro do território. E quando a gente fala de outras drogas, estamos falando que a gente vai trazer pra cá um pouco do nosso jeitinho. Então pode esperar um pouco de cultura geek, cultura nerd e um monte de besteira. Ah, e música também. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Hoje a gente abriu as portas, para uma convidada ilustre. Por favor, se apresente. Opa, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. Muito especial, tá? Encontro a velhos amigos, a pessoas que participaram de processos muito importantes e também tá conhecendo uma nova pessoa nesse dia de hoje, que também viveu várias coisas com vocês. Então, assim, o Will, Fábio, já tive várias vivências e tá aqui com você, Michel. Bom, meu nome é Karina Tigre, eu tenho 21 anos, sou aqui do extremo sul de São Paulo, sou aqui de Parelheiros também, junto aqui com a galera. Antes de tudo, eu sou artista, então a arte ela me mobilizou a fazer o que eu faço hoje, a ser quem eu sou hoje. E depois de todos esses movimentos, de estar participando, em acesso a coletivos, a movimentos sociais, eu encontrei esse grande amor à comunicação. E como que ela, junto, ela não trabalha sozinha, junto com todos esses movimentos, ela faz grandes revoluções, grandes transformações. Então, eu sou estudante de jornalismo, estou no último semestre. Estou muito feliz de estar a convite para falar sobre comunicação hoje, porque acabei de entregar o meu TCC, então é muito significativo. Basicamente é isso, Estou aí na área de comunicação, design gráfico. Na parte da arte, eu sou muito voltada para arte corporal, então para dança e também para poesia. Que legal! E aí, o que você está sentindo? Eu tô me sentindo adorável. Obrigada, gente. Eita porra! Maravilhosa, né? O currículo fez... É difícil falar, de você mesmo, gente. E hoje a gente tá empatado aqui o jogo, porque de um lado estamos falando de Jardim Silveira e do outro lado somos dois alamenses, né? Alamianos. Os alamianos. Gente, de verdade, nunca assim, todas as vezes eu tava até comentando, que eu sempre me desloco, do Álamos, aqui em tudo Parelheiros, mas me desloco do Álamos pra fazer as ações, pra participar dos movimentos. E é muito legal ter pela primeira vez uma pessoa do Álamos. É a primeira vez, gente, participando de um processo. A gente vai dominar o Planalto, filho. Se prepara aí, viu, pessoal, que a gente tá chegando em Brasília. Nossa, é uma coisa assim, quando eu recebi o convite, porque é sempre uma reflexão muito grande, assim. Eu falei, o que eu vou falar? Nossa. Comunicação. Mas quando a gente fala de uma comunicação que vem da periferia, a gente parte de um outro lugar. E tanto, acho que trazendo que foi um lugar de estudo, desde o começo, quando eu entrei na faculdade, eu ocupei esse espaço, eu sempre tentei trazer muito, assim, Parelheiros, como lugar de estudo e tudo mais. E eu fui identificando algumas coisas. Porque a comunicação, assim, nas grandes mídias e tal, ela tá muito separada dos movimentos e da galera, assim, sobre representatividade, sobre o que a galera já tá fazendo. E aí, aos poucos, eu já fui notando isso. Quando eu fui fazer meu TCC, eu falei, mano, meu TCC eu já tava estudando ele há muito tempo, assim, desde quando eu comecei nos movimentos, assim, sabe? Por quê? Porque eu comecei a dançar com 6 anos. Aí, toda a comunicação, todos os movimentos, todos o sarau que acontecia, tinha uma pegada de comunicação ali, tinha uma pegada de informação ali. Que era uma informação, eu com os meus. E sobre o que a gente estava vivendo. E que as grandes mídias aí estão muito distantes. Eles querem olhar de uma visão deles, o que está rolando, e noticiar aquilo, aquele tal fato, de uma coisa muito distante. E aí eu começo a visualizar, quando eu começo a crescer, ter lá meus 15 anos, 14, por que tem uma frente de jornalismo específica da quebrada? São pessoas de lá, fazendo uma comunicação totalmente diferente que normalmente as pessoas não valorizam até, mas foi através da arte, assim, eu me apresentava, eu participava da Família Unidos pela Dança, me abriu várias portas pra mim chegar no território com mais propriedade. Eu comecei a ver Periferia em Movimento, tão presente nos rolês, assim, e o quanto a matérias que eles faziam tava tão representativa, assim, depois, sabe? De um processo totalmente diferente quando a Globo vem e fala de um projeto social, de alguma coisa que tá acontecendo aqui.
E aí eu comecei a unir uma coisa com a outra. É isso. A comunicação na periferia, ela não se dá sozinha com um jornalista fazendo uma matéria. Mas um jornalista, ele integrado com a população, com a galera que tá nos coletivos, com os movimentos, tudo agindo junto pra ter representatividade, pra noticiar aquilo. E aí, mano, minha cabeça fez assim. Caraca, é isso. Não tem como fazer um jornalismo distante da minha quebrada, sabe? Tanto que eu, cada vez mais, quero me aprofundar mais nisso e entender como que isso se dá, né? A mídia, ela dá pouco espaço, né, pros coletivos ou o que tá acontecendo na quebrada e abre muito espaço pra violência que acontece dentro dela. Ela marginaliza, né? Isso. E realmente a gente vê que muitas coisas que acontecem não são noticiadas e quando chega com eco, chega com muito barulho. E a gente percebe, quando a gente tem uma comunicação que tá ali direto, ligado, é outra história, né? No cotidiano daqui do povo da periferia, a gente acaba atropelando a comunicação e aí se apega ao quê? A Globo, Record, Bandeirantes. Uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Infelizmente acaba sendo a referência que o povo acaba tendo, né? Sim. A comunicação que é feita pelas mídias hegemônicas, elas são como uma onda mesmo. Elas levam uma ideia e carregam uma ideia de que a periferia é isso. E uma das coisas que a gente tenta desconstruir nos processos, eu acho que você também vai poder falar sobre isso, que você falou sobre isso também no seu TCC, porque aliás a gente leu. Ai, eu sou... Muito bom, obrigada, gente. Mas é que a quebrada, ela não é igual. Aqui não é igual a um outro lugar, né? Existem pontos que ligam e muitas vezes esses pontos que ligam é justamente a violência que se cai sobre esses lugares. Mas existe identidade, né? Com certeza. E quando se fala muito de identidade, uma coisa que bate muito de frente toda vez que eu penso sobre a identidade de Parelheiros, as pessoas que chegaram aqui antes de tudo, assim, e como que isso é retratado, é memória, né? Tipo, onde que tá a nossa memória? Sim. Quem a gente consulta pra saber de onde a gente veio, como que isso foi construído e tudo mais. E eu me deparei nos meus momentos de pesquisa, que eu escrevia sobre Parelheiros. Aí falava muito do Colônia, falava sobre muito que parece que... As grandes imigrações, isso. Das famílias alemãs, japonesas. Tipo, zero representatividade. Exatamente. Quando você, tipo, vira assim e fala com a minha avó, com a minha mãe, é uma história totalmente diferente. E aí eu falei, não, para tudo. Eu falei, não dá, assim. Que, mano, tem gente sim falando, mas cadê essa galera aqui, sabe? E aí minha pesquisa foi muito sobre representatividade, sobre quais as vozes, quem tá falando sobre o nosso território e quem tá tendo acesso também, porque isso também é sobre acesso. Tem muita gente fazendo vários trabalhos, tipo, fodas aqui no território, mas, tipo, como que a gente tá fazendo esse processo de acesso? Tem muita barreira, assim, de como que as pessoas acessam isso, elas lidam com todas as informações, então tem uma parada de educação aí no meio, de como que a gente teve acesso à nossa história, que parte da história que a gente teve e como que ela foi contada. Então, quando a gente bate de frente com um negócio tipo, não foi aqui a colônia, não, Parelheiros não é isso, tem aldeia, como assim? Mas como que a gente lidar com essa cultura que é totalmente diferente do que a gente tá vendo e tudo mais? Não existe ainda aldeias indígenas? Não, como assim? Eu tô passada, chocada. Nossa, aí a gente vê grupos do Facebook, o pessoal de arco e flecha, sei lá o que, aquela zoação, própria galera do território, mas isso também é sobre como que a gente lidar com essa informação. Exato. Como que as escolas, como que a gente trabalha tudo isso. Então, nossa, foi surgindo tantos temas, assim, pra ser aprofundado. Mano, é representatividade, assim. Quando eu comecei a entrar nos movimentos, aí eu comecei a ver pessoas mais parecidas comigo. Pessoas que estavam vivenciando as mesmas coisas ou trazendo novas coisas, assim. A representatividade leva a gente pra outro lugar. Um lugar de fala mesmo, um lugar de... Mano, caramba. Mano, é isso aí que acontece na minha quebrada, não é? As grandes mídias estão colocando lá. Aqui só tem frio, aqui o transporte é ruim, aqui, sei lá... Tem muita coisa que... Até uma coisa que a gente sempre traz aqui no programa, que o nosso território ele é muito rico. Nossa. A gente tem uma certa missão aqui, que é mostrar para quem tá ouvindo a gente qual é essa riqueza, né? A sua fala agora, ela me lembrou muito um filme que eu vi na faculdade, que ele traz muito bem essa ideia de você tentar resgatar a identidade do seu território,
através da história oral, que é os narradores de Javé. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama Antônio Biá. Meu, é muito fantástico, tá ligado? Isso que você falou, porque encaixa certinho, meu. É muito louco. Mas dentro da área de comunicação, assim, principalmente dentro do território, quais são as maiores dificuldades, assim, que você acha que quem trabalha, quem atua dentro disso acaba encontrando? Olha, Peguei pesado. Além de saúde mental, porque isso a gente sabe que atuar também nessas frentes não é nada fácil, né? Pegando o cenário de hoje, assim, eu acho que a competição de muita informação e de um processo que a gente... Vou dar um exemplo aqui. Nem todo mundo, mas uma parcela de pessoas tem acesso à internet. Internet / WhatsApp, né? Porque tem uma lógica aí de você dar dados móveis pra galera e aí o infinito ali o WhatsApp. Se tem acesso a alguma informação, ela depois o pós pra ver se aquilo é real, oficial, a pessoa não tem. Então, internet / WhatsApp. E você concorre com informação o tempo todo. É grupo, é pessoas divulgando o tempo todo, assim, tragédia, gente. É assim, fotos... É o que chega, assim, tipo, muito rápido. Então, existe uma competição, acho que muito grande, de muita informação rolando. Eu acho muito legal, assim, a galera ter acesso a fazer seu próprio conteúdo. E do nada a gente aqui ir lá e fazer um podcast, sabe? A pessoa falar da voz, mas também tem as suas problemáticas, isso da verdade, né? Que aí os jornalistas, a gente tá, tipo... Como dar conta disso, como não deixar disseminar tanta fake news. É exatamente nesse lugar que tá. Aliás, quando se pensa na comunicação, nessas estratégias, nessa disseminação de tanta coisa, da poluição. Sabe essa ideia de poluição de coisas que você não consegue olhar nada com atenção? Justamente porque tá sendo ali bombardeado o tempo todo. Claro, eu bato muito de frente com a educação. Tipo, vocês dois que são educadores sabem, assim, que trazendo a internet, ela veio pra gente, mas ninguém ensinou a gente a como manuseá-la, assim. Gente, o WhatsApp, as redes sociais, elas não são de graça. Primeiro parte daí que a gente dá vários acessos para dessas grandes empresas, os nossos dados, o que a gente consome. Então, não é de graça, gente. Leia os termos de uso. Mas a gente não foi ensinado a ler isso, a saber... Geralmente a gente clica no aceito e vai embora, tá ligado? Então é uma grande problemática, assim, sobre dar acesso à internet, mas tipo, que qualidade é essa? Que tipo de acesso é esse? Sim. Então, assim, eu particularmente pensando no território, eu até... Na hora da apresentação eu não falei, mas eu sou parte aqui da coordenação do Espaço Camelo, onde a gente está agora. E também faço parte de um coletivo de educomunicação, que pensa a comunicação de uma parada educativa, parte da educação. Que não basta só você informar. Você precisa que a pessoa seja parte daquilo, né? Que ela entenda realmente e tudo mais, seja mais representativa. A gente pensa muito numa parada de comunicação offline. Porque você imagina se todo o nosso histórico, toda a nossa memória tivesse um lugar, sabe? Bacurau, vou trazer Bacurau, assim, sabe? Aquela memória. A gente acredita muito, inclusive o nosso lab, né? O Laboratório de Inovação e Informação, ele tem esse foco de ter um acervo, assim, de memória, de todas as vivências e de novas construções, porque vocês estão fazendo esse podcast aqui, sabe? Vocês estão resgatando memórias e construindo novas memórias sobre o território, sabe? Então a gente acredita muito nessa comunicação offline, porque ela dá muito certo aqui no território, muito certo. As pessoas, elas conversam o tempo todo e trocam informação o tempo todo. Se a gente trazer uma pessoa aqui mais velha, mais antiga do território, gente, ela vai ter, tipo, um acervo, assim, de coisas incríveis pra contar pra gente que é sobre nós, sabe? Então, para um campo maior do jornalismo como um todo, é muita competição, assim, de conteúdos e de interesses e do que as pessoas querem consumir, e aí você fica o tempo todo ali tentando fazer TikTok pra estar no meio. Pra estar no meio e ser atrativa a informação, que é muito importante. Eu acho que a comunicação offline, ela é um caminho que a gente deve buscar bastante, assim. Na nossa época, quando a gente tinha realmente alguma coisa, sempre se dava nas grandes mídias, né? Então, tipo, imagina, no offline, quantas outras coisas que não eram passadas, né? Comunicação. Então,
Quando você tava falando, eu tava lembrando aqui de algumas coisas, né? Essa questão do WhatsApp, a internet, ela é uma ferramenta que veio para ajudar em muitas coisas, mas ela deu muita voz a coisas idiotas, né? Se a gente for parar para pensar no campo político, que é a área que a gente mais vai estar explorando, a gente sempre vai ver uma fake news ou um assunto totalmente aleatório, idiota, sendo muito mais propagado do que realmente, de fato, o que é importante. A gente fala que é idiotice, mas acaba também sendo uma estratégia desse pessoal, justamente porque quando ele lança uma coisa dessa, ele acaba desviando o foco de uma coisa maior que tá acontecendo por ali, entendeu? Então a comunicação às vezes também pode ter essa falha, que alguém pode usar ela de forma negativa, para poder distrair por um interesse maior. Sim. A comunicação é uma das maiores estratégias hoje para você conseguir construir uma narrativa. Hoje também essa é uma palavra que tá em alta, principalmente nas discussões políticas. Narrativa. Uma parada que a Periferia em Movimento traz, que tipo assim, e que essa comunicação que tem esse viés comunitário e periférico, que dá vontade de ter um megafone, assim, real, gente, por conta de dar essa credibilidade nesse jornalismo, sabe? Que as pessoas, tipo, a maioria da população, infelizmente, não enxerga ainda, né? Porque tá muito na televisão, no rádio e no que tá aparecendo lá. Mas que acho que voltando um pouco pra minha vivência, quando eu era pequena, quando eu assistia jornal, que eu era fascinada, acho que eu tava revivendo com a minha mãe. Gostava muito de assistir Jornal Nacional, gente, né? Tá bom, né? Nossa, eu lembro, a única coisa de coisa assim que eu lembro que eu assisti era a Linha Direta. Nossa, velho. Que era horrível, eu também tinha, eu ficava, mas eu não conseguia não ver. E aí, uma coisa assim que me atravessava muito, claro que eu não tinha, né, nossa, uma discussão, eu era criança, mas que, refletindo agora, que eles traziam a notícia, mas não era de uma forma que traziam reflexões ou discussões pra mim, sabe? Só jogavam, né? Eles poderiam estar falando até do meu território. A notícia, ela não trazia de uma forma que trouxesse uma reflexão ou que proporcionasse que tivesse uma discussão em casa e que alguém falasse, mano, isso aí tá acontecendo porque a galera não tá recebendo os seus direitos e nananana. E que o jornalismo comunitário, trazendo essa representatividade, trazendo o lugar de quem tá falando ser do território, ou se não é do território, tá aberto a entender, né? Tipo, dar voz para aquelas pessoas que estão ali. Que é o diálogo também, né? Você dialogar é diferente de, por exemplo, ver uma pessoa de lá aqui, aí ela entende uma coisa ou outra, ela pega uma pessoa pra fazer pra falar, isso não rola, isso dura nada, né? Que é tipo coisa de minutos, além de ser editada. Né? Então você chega ali e fala, tô aqui em Parelheiros, como se isso fosse, né, genérico, completamente genérico. O que você tá sentindo? Nossa, atrapalha. E também é direcionado, né? Isso. Então, por exemplo, se tem uma coisa aqui, por exemplo, uma greve, a pergunta que vai ser feita geralmente é, você não conseguiu o seu trabalho? Isso te trouxe algum problema? É isso, né? Não é uma coisa aberta, é uma coisa já fechada, porque existe um interesse também, né? Isso então eu acho que quando a gente fala dessa potência de uma comunicação partindo da periferia pra lá, e não o processo ser inverso, é dessa abertura de discussão e de dar possibilidades da gente minimamente conseguir discutir sobre aquele assunto de uma maneira que tem um embasamento, tem uma voz ali, né? Falando sobre narrativa, uma narrativa. Nossa, caraca, é isso aí que tá acontecendo. Então, eu acho que o grande diferencial quando a gente fala de uma comunicação que é partida daqui pra cá, tipo, é sobre isso, assim. E é interessante, né? Porque você pensa em narrativa, você vai pensar que existe uma narrativa pensada da mídia hegemônica, que é um repórter, uma repórter lá da Globo que vem até aqui, e de quem tá aqui. Você tem duas narrativas. Qual dialoga mais com você? É de quem tá aqui, além de estar trazendo aquele ponto, ela tá vivenciando aquele ponto, ou quem vem de lá? São duas narrativas. Qual pesa mais? Na construção, a gente tá muito distante do que é produzido aqui, porque também existe uma coisa de inferiorizar a partir dessas estruturas, e a gente sabe que a comunicação, a mídia, ela tem uma força muito grande nesse processo, também de diminuir as narrativas. Eu sinto que esse embate, essa dificuldade dessa comunicação que é construída aqui, ela se torne mais forte no lugar de chegar, por exemplo, na Dona Maria, que não tem tempo de nada porque ela precisa, tipo, lavar a roupa, cuidar dos filhos, colocar os filhos na escola, cuidar da casa, fazer janta, que ela só vai parar na hora do Jornal Nacional, e a gente viu muito isso, né, Fábio?
o quanto as próprias relações das famílias mudam através da mídia e que ela só vai sentar na hora do Jornal Nacional, que é o horário que ela vai jantar. Vou saber o que está acontecendo através do quê? Também de uma construção do que é o meu tempo, que também é através da mídia, do que a mídia te traz, né? Uma coisa muito interessante de trazer, que eu acho que eu tenho que trazer assim, enquanto uma mulher de 21 anos, na juventude aí, no comecinho aí, e que tem muito a ver, porque vocês trazem muito aqui no podcast sobre as vivências que vocês tiveram, os perrengues que vocês passaram. Trazendo um pouco o lugar que eu tive da pesquisa, eu falei sobre o jornalismo comunitário periférico, mas falando da juventude que tá vindo. E aí tem as questões de como a credibilidade que as pessoas dão e as questões, né, que tem em volta desse jovem. E que jovem é esse de como que as pessoas enxergam a gente. Maravilha. Então, tá fazendo comunicação enquanto uma menina de 21 anos é totalmente assim, me vem como uma estudante que tá aí testando, tá aí falando sobre drogas, sei lá, sobre se defendendo enquanto esquerda, vocês entendem? A gente entende bem. Tipo assim, E eu acho que pensando na primeira pergunta que você falou, Fábio, sobre quais são as principais dificuldades quando você vê na comunicação, aqui na periferia e tudo mais, e trazendo essa pauta que é a juventude, que tá trazendo um outro lugar, assim, de fala, de visão de mundo e tudo mais, de posicionamento também, e de outras formas de se posicionar, porque aí vem a internet, vem como que a gente se expõe, se mostra, se movimenta, que é um processo diferente de como vocês faziam, que vocês se encontravam pessoalmente. Agora o virtual também, ele é uma presença também muito importante, que deu gatilho para muitos movimentos que aconteceram agora na pandemia, sabe? Muita coisa só aconteceu por conta dessa internet que teve muito viva, assim. E que isso, gente, é muito difícil. É muito difícil você ter credibilidade, as pessoas te olharem e não a todo momento começar essa comparação de gerações. Eu acho que também é uma problemática da nossa geração, Z. Uhum. Existe uma comparação de que as gerações passadas eram mais sérias que nós. Olha, eu tô julgando vocês. É ótimo, eu acho que sempre existiu esse comparativo em todas as gerações, entendeu? Sim, analisando como que desde o lado da Cecília Peruso lá, como o jornalismo comunitário, que deu esse nome, né? A gente desmistifica e fala o jornalismo propriamente periférico, começou lá nas grandes revoluções, nos movimentos sociais e tudo mais, e como que a gente aqui, agora tirando essa barreira geracional, tem mudado esse lugar, porque isso aqui que vocês estão fazendo é sobre comunicação, assim, esse podcast, e como que essa falta, né, porque o acesso à informação, à comunicação é um direito de todos, e que, enfim, né, falando sobre direitos, sobre políticas públicas, várias questões, a gente tem se movimentado para suprir tudo isso. A gente não tá esperando, né, que o governo, que grandes instituições tenham uma reação e que mude isso aqui, essa parada que ninguém tá tendo acesso. Todo mundo vive, sente na pele, mas ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com a gente, né? E todos nós aqui estamos nessa correria e virando essa chave e se colocando na cena pra fazer o negócio acontecer. Sim. Então, quando a gente vê o Extremo Cast, o Arquiperifa, a Coletiva e vários outros coletivos que vão aí pautando as suas coisas, é sobre suprir essa falta, assim, né? Essa falta de representatividade que a gente sente desde sempre, assim. Então, eu acho que esses movimentos que estão acontecendo agora, quando a gente começa, tipo, olhar com esse olhar, assim, tipo, científico, começa a estudar, tá acontecendo uma onda diferente, assim, sabe? Pensando em integração e representatividade e sobre a gente se apropriar do nosso conteúdo e entender que todas essas histórias que a gente tá vivendo, elas são muito potentes pra galera que tá vindo agora, a minha geração e também a galera que já passou há muito tempo. A gente tá começando a entender o quanto que esses registros são muito importantes. Então, quando eu comecei a estudar e ver que, né, mano, muita coisa foda tá acontecendo aqui e que a gente tá começando a fazer um movimento, assim, de apropriação, assim, sabe? Sim. E de registro. Porque a apropriação existe, sempre existiu há muito tempo. Mas sobre registro, da gente colocar como memória, usar essas ferramentas aí que estão fazendo várias merdas com a gente, elegendo várias pessoas horríveis e colocando em cena muita merda, assim, a gente tá usando dessas ferramentas para registrar
a nossa história e mostrar que ela existe, que ela está sendo contada nas grandes mídias, em outros lugares, de forma totalmente distante da nossa realidade. Então, quando eu me deparo com o Extremo Cast e, já escuto o primeiro episódio de uma apropriação, parecia que eu tava sentada aqui com vocês, por isso eu tô até emocionada, porque agora eu tô sentada. Vocês contando e de uma maneira muito assim, parecia que eu tava na casa assombrada com vocês e tudo mais. De que a história também é minha, assim, sabe? De que eu me sentia, assim, representada. Assim, falei, mano, é isso aí, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que a gente tem no episódio. Eu falei, mano, isso aí tinha que tá. Então, tem um movimento, assim, da juventude, de nós aqui, que tá, causando muito impacto e que isso precisa estar registrado. Sim. Quando eu me propus a fazer esse artigo voltado para a juventude, dos coletivos periféricos, e não somente da parte jornalística, de quem tem informação, não só quem tem informação em jornalismo pode ser um produtor foda, sabe? Toda a nossa história tem muita potência, assim, Ai, então você vai me fazer chorar. Para isso aí, mano. Não, eu fico emocionado porque, assim, antes do primeiro episódio, a proposta do Extremo Cast era essa. É de trazer uma mudança. E eu sempre falei, se uma vida, uma pessoa, ela entender o propósito disso aqui, pra mim já... Alcançamos. Já fiz a diferença, entendeu? Pode encerrar hoje o programa que eu já fiz a minha parte. Não. E é isso, a gente quer isso, ajudar na transformação da região. E, assim, a gente tem uma cultura muito viva aqui. Várias culturas. Não, várias. Né? Então, isso é bonito. Só que a gente não tinha uma voz pra pegar e falar. Ou achava que não tinha vozes, né? Porque sempre, que nem eu falei, eu tô aprendendo, cada dia que eu tô aqui no Extremo Cast, eu tô aprendendo, conhecendo um coletivo novo, pessoas novas. Isso tá agregando muito pra minha vida. Então, assim, a minha emoção é essa, de foda. É isso. A gente quer fazer isso. Trazer todo mundo junto pra gente fazer essa transformação. E obrigado. Pensar isso aqui é uma luta. Sim. É uma luta. Porque é se reinventar, é rever, é se autocriticar, é desconstruir muita coisa e construir muita coisa e pra estar com pessoas que estão aí, ó. Mano, você hoje deu uma aula aqui pra gente, tá ligado? Nossa, estruturou a gente. Eu tô super assim, será que eu... Não é... Não fugiu o assunto? Não é besteira, mano, é sério mesmo. E que nem o Michel falou, hoje, de verdade, a gente sabe que tá no caminho. É oficial, tá ligado? Pô, o Michel, ele tem os filhos dele, tem a companheira dele, eu tenho minha companheira, meu filho. Que nem hoje, quando eu vim pra cá, eu ouvi do meu filho falando, pai, fica aqui um pouquinho comigo. E eu fiquei falar pra ele, eu volto. Entendeu? E não é comparando amor, eu amo ele demais, ele é minha vida. Só que eu estando aqui, eu sei que eu tô fazendo isso com um propósito. Entendeu? Isso. Um propósito que vai chegar nele de novo. Que vai chegar nele, entendeu? Eu sei que é por um objetivo maior. Então é o que faz valer a pena. E hoje você deu esse presentão aí pra gente. Karina, é muito bom te ouvir, assim. Você tá puxando a gente, eu acho que isso é muito legal. Aliás, dizendo pra gente, olha pra isso aqui, olha pra esse lado aqui, né? Queria muito dialogar contigo e saber como que você pensa isso nos seus processos, no que você vem construindo aí, trazendo a comunicação como estratégia, exatamente essa questão. E sobre a comunicação como estratégia de transformação dessa realidade da quebrada, né? Como que você olha pra isso? Essa pergunta eu sei que foi difícil, mas eu sei que você pensa nisso. Por quê? Nossa, gente. Por quê? Eu tenho. Primeiro eu vou contar uma história. Maravilha. Acho que assim é o melhor jeito de começar. Que é a minha história. Então, um dia eu tava numa apresentação. Eu lembro que eu tinha acabado de apresentar uma coreografia que se chama Navio Negreiro, que conta sobre o período de escravidão, enfim. A gente, através dos nossos corpos, a gente conta essa narrativa. O Thiago Borges, né, essa pessoa que o Will trouxe, ele tava no evento, curtindo, tudo mais. E aí ele me chamou de canto, falando que tinha uma proposta, porque tinha aberto inscrições pro Repórter na Quebrada, e que, no caso, faltava um dia pra se encerrar,
e que a diretora do coletivo de dança, a Jéssica Alves, ela tinha falado que eu gostava muito de comunicação e tudo mais, mas não tinha tido acesso até então num processo de jornalismo e tudo mais, e que era a minha cara. E aí ele já me chamou de canto, falou pra mim me inscrever e tudo mais, e aí que eu adentrei, assim. E ali ele já tava fazendo um processo de comunicação participativo, né? Agora que eu tô falando, eu tô terminando minha faculdade, começou dali, sabe? Ele tava num processo muito de mobilização local, de presença no local, e foi através desse processo que ele conseguiu me acessar, que eu consegui acessar a essa coisa incrível e que me possibilitou muita coisa. Eu comecei a entender meu território. Eu lembro que a primeira pauta do Repórter na Quebrada era sobre o território. A gente tinha que andar pelo território e teve várias vivências com muitas pessoas, e que a primeira pergunta era: que território é esse? Como que ele surgiu? Pensando muito num processo de transformação interna, foi aí que eu comecei a me identificar, entender quais eram as questões que me atravessavam, quais eram as questões que atravessavam outras pessoas, quais eram as minhas dificuldades e dificuldades que eram diferentes das pessoas do meu lado, quais eram meus privilégios e quais eram os privilégios dos meus amigos e quais que não eram também meus privilégios, que isso ficou muito marcado. Comecei falando sobre minha primeira porta que abriu, acho que foi uma porta, assim, um portão, assim, enorme que abriu. Eu falei, caramba, é possível eu seguir por esse caminho? Por quê? Porque quando eu era pequena, eu lembro que contei pra vocês que eu era encantada, assim, com o Jornal Nacional e tal, todo aquele boa noite. Boa noite pra você. E aí começa a contar, aí vem a previsão do tempo, o negócio. Quando eu era pequena, eu falei que eu queria ser jornalista. E aí, eu lembro que meu pai falou assim, que era uma faculdade muito cara e que pra mim me tornar jornalista, eu não poderia trabalhar. Era tipo que nem médico, que eu tinha que só estudar. E que pra gente era uma coisa que tava totalmente distante. Então, vai escolher outra profissão. E aí, eu lembro que naquele momento, eu desisti. Eu falei assim, não dá pra mim ser. Não é pra mim. Não é pra mim. E que eu revisitei esse negócio que aconteceu, que me marcou tanto, até esse momento que o Thiago pega e fala assim, existe o repórter da quebrada, gente. Ele é da quebrada, ele não é de outro lugar, ele é daqui. Uhul! E aí eu falei, caramba, isso existe, mano. Aí eu fiquei, mano, gente, eu ia pra essa formação, eu falava assim, mano, caramba, muito... Eu não tô, tipo, estudando coisas que, tipo, como falar boa noite, não sei o quê. Eu tô, tipo, estudando sobre o meu território e falar sobre ele, sabe? E isso foi muito, muito foda, assim, pra mim. E quando você pensa a comunicação como forma de empoderamento, como forma de resistência, é quando a gente não distancia que a comunicação é propriedade especificamente de uma pessoa formada em jornalismo, por exemplo. Que a comunicação, ela é de todos e que ela... todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter voz nela, né? É um direito. E parece, quando a gente fala assim, parece óbvio. Vou até mexer aqui no sofá, que é essa. Parece óbvio, né? Parece óbvio, assim, se eu falar quando eu não falo, claro, é um direito de todos. Mas existe essa separação, a gente não se sente, tipo, não dá, não posso falar, não tenho esse lugar de fala, não posso, não sei o quê. A gente não se apropria dele, né, devidamente. E que quando a gente pensa, a gente trazendo o Periferia em Movimento, a gente lê as matérias, são as pessoas, né? Quando a gente pensa esse processo de comunicação e que ele é uma forma de enfrentamento, eu acho que vem no momento que a gente se empodera e se vê parte daquilo e como nossa responsabilidade. Porque se a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa na comunicação e no acesso à saúde, no acesso à educação, a comunicação tá sendo parte disso. A gente precisa, assim, tipo, saber o que tá acontecendo com a gente. Se a gente não sabe, a gente tem que ir atrás. Por que eu não tô entendendo que merda é essa que tá acontecendo? Que derrubaram a estátua. O que significa essa estátua que foi queimada? O que significa isso e a repercussão que ela teve? Existem dois lados. Tá bom, vamos entender esses dois, não, deve ter vários, né? Tem vários. Todos esses lados aí do que as pessoas estão discutindo, quando a gente entra numa página, tem gente defendendo, tem gente falando que isso é vandalismo. E aí a gente tem que ser provocada a se perguntar, por quê? Por que tá acontecendo todo esse em volta disso, né? Isso não acontece porque a gente não se sente na responsabilidade, né, de a comunicação ser nossa, da gente se apropriar dela, de que a gente tem que estar em cima mesmo porque é o nosso direito, né? Ter acesso a tudo isso, entender o que está sendo passado, sabe?
uma política pública mesmo, né? Então eu acho que eu pensei que eu tinha me perdido, mas eu acho que eu não me perdi. Você não se perdeu. Com certeza não. Você transcendeu nessa resposta, né, mano? Porque não se perdeu. Quando a gente pensa a comunicação que transforma, foi aquele momento que o Thiago chegou em mim e falou assim, pensando muito minimamente, né, na minha vida, eu não tô falando de um processo. Chegou em mim e falou assim, Karina, existe um espaço que é seu, sabe? Te foi negado muitas vezes, não teve abertura em muitos lugares. Falou que não era pra você, esse lugar tá destinado exatamente pra essa pessoa que vai pagar a melhor faculdade X e essa faculdade vai lá pro Jornal Nacional. Isso, e quando, tipo, eu me senti representada. E aí quando você, voltando assim, né, que tem essa comparação do jornalismo das grandes mídias e do jornalismo periférico e comunitário, é essa representatividade. É me mostrar no lugar, assim. Então, acho que quando a gente pensa uma comunicação que transforma, uma comunicação como forma de resistência, de mostrar que a gente está aqui fazendo muita coisa, é esse olhar totalmente diferente que o jornalismo feito aqui por nós não é feito em nenhum lugar. Cada quebrada mostra as suas características, as suas vivências, as suas potencialidades e também as coisas que tá faltando pra gente, sabe? Sim. Mesmo que a mídia mostra muito, né, de um lugar muito distante, as coisas que faltam pra gente, só a gente sabe, né, o que a gente vive cada dia e o que falta e o que a gente tem de muito, assim, que não é olhado, né? Quando você tava falando, eu tava lembrando de algumas coisas que eu vivenciei, né, sobre o pessoal falar, a gente até falou aqui já no podcast, sobre a questão do mimimi, né? Porque o negro se vitimiza, determinadas pessoas se vitimizam, mas é por quê? Porque a gente sempre olhou a opinião de cima para baixo. Acho que o trabalho de comunicação dentro da periferia ele tem que ser intensificado no sentido de quê? Primeiro a gente aprender a olhar para os lados, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Independente da diferença de idade, a gente está olhando para o lado aqui. O que a gente está somando em conjunto para a gente ampliar isso e alcançar mais pessoas e fazer com que essas pessoas escutem as nossas vozes e elas também comprem essa ideia no sentido que, não, nós somos iguais, a gente tem que fazer ecoar ainda mais pro lado e tal. A partir do momento que a periferia ela entender essa comunicação, aí sim a nossa voz vai ter mais força para romper essa tampa de vidro que coloca em cima da gente, e aí as pessoas vão começar a identificar realmente a desigualdade social existe, o racismo estrutural existe, e tudo isso que a gente vem batendo na tecla em todos esses episódios, que as pessoas vêm batendo na tecla há anos. Mas por quê? Porque falta isso. E aí tem uma questão que é foda, né? A gente fala de um jornalismo comunitário, enquanto a gente tem uma sociedade individualista. Sim. Né? Esse é o ponto de não olhar pro lado, né? A gente falou também no último episódio, que é a gente olhar o outro como concorrente. E não alguém que vai somar com você nessa caminhada, né? Você falando do seu processo, quando você encontra o Thiago, ali já vinha um processo anterior, quando a gente fez aqui o episódio que a gente falou sobre mobilizações na quebrada, a gente falou exatamente sobre isso, né? Esses grupos que entendem que o processo educacional e de transformação que parte da quebrada, né? E aí o Ark que vem dizendo, aliás, que a cura pelas bordas, é isso. Quando você percebe, você trabalha, você automaticamente vai dialogar com quem está construindo. E o Thiago e outras pessoas, a Jéssica, Unidos, a gente, até eu no meu processo aqui, que se a gente pega para pensar, a gente fala, um evento da Biomi, que era um coletivo, onde estava se apresentando lá a Família Unidos pela Dança, que é um grupo de dança, que também estava ali, tem um processo de discussão, usando a dança como ferramenta, né? O Abaiomi criando evento como estratégia também, uma ferramenta. E aí, nesse processo, nesse encontro, o Thiago, que está ali trabalhando a comunicação, o jornalismo periférico. Então, assim, quando a gente está construindo nesse lugar, a gente dialoga dentro. E a gente quer justamente que através de todas essas ferramentas, isso chegue nas pessoas. E que elas não trabalham separadamente. Não, se a muito gente pensar elas separadamente, não vai acontecer grandes revoluções. Exato. A gente vai ficar no mesmo grupo, numa bolha. Numa bolha, numa bolha. E olha como a gente cresce, né? A gente expande pros lados, porque ali você traz pessoas para um processo, né? A gente tem uma ânsia na quebrada de transformação.
E não de se agarrar sozinho a uma coisa, né? Faço essa pergunta tão complexa propositalmente, porque é isso que a gente tá buscando. Ver e perceber que os processos estão alcançando. E a vontade de que isso chegue em outras pessoas, que as pessoas se percebam e percebam uma das coisas também que a gente frisa muito aqui, principalmente nos episódios mais dolorosos, é a gente não tá só, sabe? A gente não tá só. Você que tá ouvindo do outro lado não tá só. A gente tá aqui, aliás, falando de tudo isso, pensando em quem tá do outro lado. Sim. E a gente quer que essa pessoa se perceba nessa conversa, como você disse, traduzindo um pouco o que deixa a gente emocionado, o fato justamente de que a pessoa que está do outro lado se sinta aqui. E que a partir dela, ela vai alcançar outras pessoas, né? Então, a gente está buscando essa transformação e cada vez mais se apropriando de novas ferramentas. E tudo isso é através da comunicação. Sim, né? Sim. Então, pensar essa ação comunitária, que acaba sendo muito comunista... Eu vou falar bastante comunismo daqui pra frente porque eu tô com vontade. Mas, de fato... Comunista! Mas, de fato, é isso. Sabe quando você assiste uma série? O Fábio vai entender bem porque ele é assim comigo. Você assiste uma série muito legal e você sente muita vontade de chegar na pessoa e falar assim, mano, você precisa assistir aquela série. Não, você precisa muito, você precisa ver aquilo ali. Eu falo muito isso pra você e você me ignora às vezes. Não, te ignoro nada. Mas a gente sente... Vou falar de desenho aqui. Quando a gente chega nesse lugar em que a gente consegue perceber coisas que estão ali, mas que colocam um véu nos nossos olhos, a gente tem vontade de levar isso para outras pessoas, para que as outras pessoas também enxerguem esses processos, né? E eu acho que é isso que a gente tá fazendo. Então, sabe uma coisa que me atravessou muito? Pensar o jornalismo comunitário é falar sobre comunidade, sobre estar com um grupo e tudo mais. E que a gente é condicionado a pensar, a ser individualista, a pensar em si mesmo. Só que tem uma questão, uma barreira muito grande antes, né, partindo do eu, antes de ir pra comunidade, de olhar pro outro, olhar pro lado, é que a gente não se entende, não sabe quem somos e de onde que a gente veio. Tô ainda entendendo né, mas as vivências que eu tive e que eu consegui pensar em mim, tipo, eu vim de uma condição, todos nós, de pensar individualmente, de individualismo, e tá todo momento nessa disputa. Mas eu só consegui pensar em mim, em ver as minhas raízes, em ver toda essa ancestralidade, ver como que minha família veio pra cá e tudo isso foi construída, essa periferia que eu tô aqui agora, como que ela foi construída, quais são as características dela quando eu tava em grupo. Sabe? E aí, tipo, começa... Minha cabeça fica assim... Tipo, somos individualistas, mas a gente não tá olhando pra nós. A gente tá, acho que, imaginando um ser ideal, um local ideal pra estar, e buscando ele. E que ele nunca vai ser alcançado, assim. Felizmente, gente, nunca vai ser alcançado. Uma parada que a gente tava conversando, né, sobre eu não tá me imaginando no Jornal Nacional, mas chega um momento que fala assim, Karina, você não vai estar lá. Do lugar. Qual que é o lugar que eu pertenço, qual que é o lugar que eu quero estar e qual que é o lugar que eu estou agora ocupando e que eu deveria estar ocupando, né? E aí eu acho que essa é uma das grandes barreiras para pensar a comunidade, porque como que a gente vai pensar uma comunidade se a gente não tá se sentindo pertencente a ela? E aí traz essa reflexão que eu preciso trazer para a comunidade, aqui, somos nós aqui conversando, eu preciso trazer para vocês essa questão, porque eu não tô me sentindo pertencente a esse lugar. Por que eu tô trazendo isso? Porque durante toda a história do mundo todo, as grandes transformações, as grandes evoluções, elas só aconteceram quando as pessoas estavam juntas. Então teve o movimento do Gandhi, vamos falar de movimentos grandes aí, Revolução Francesa, sei lá. Que tá aí na história, todo mundo viu, mas que elas só aconteceram porque as pessoas se uniram, pessoas de diferentes ideais, diferentes locais, diferentes trampos, se reuniram por um objetivo em comum. E a partir daí aconteceu essas transformações. E aí quando vem naquela pergunta que me deixou assim, tipo, caramba, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei responder, que vergonha, deixando. Comunicação como um processo de transformação, ela vem muito nesse lugar da comunidade, que é pouco explorado quando a gente pensa nas grandes mídias, que ela conta uma coisa, falou, ficou, recebi mais ou menos, passou,
acabou, vamos pra próxima. E que quando a gente pensa a comunicação, que ela parte de uma resistência, de uma representatividade, de uma diversidade, de um processo de posicionamento, que é o que o jornalismo comunitário traz, ele vem de um outro lugar. Um lugar de transformar, de impactar, de trazer discussão e de minimamente trazer uma transformação, seja em uma pessoa que pode, ela, ser uma potência no território para trazer outras transformações, que como eu trouxe aquele processo individual de que o Thiago chegou em mim, sabe? E que eu, possivelmente, posso ser uma potência que impacte outras pessoas, ou as pessoas da minha casa, e isso vai se multiplicando. É um processo de mobilização. Enquanto que a periferia, nós aqui construímos essa narrativa de mobilização. E isso é uma ferramenta muito importante que bate de frente com o que a gente tinha falado da potência do offline também, né? E o quanto que a gente pode trazer esse online aqui, que a gente tá meio offline e online aqui, a gente tá presencial, mas a gente tá gravando isso para possivelmente mais pessoas participarem desse momento com a gente. O quanto que a gente não pode perder essa essência, nessa construção que a gente fez de mobilização e essa multiplicação de ferramentas e que vai aumentando, assim. Então, agora respondendo, quando eu penso como a comunicação ela pode ser potente, um processo de resistência aqui na periferia, esse jornalismo comunitário, essa comunicação comunitária, eu acho que vem desse lugar, assim, de como que ela se multiplica, ela traz essa representatividade, ela traz diversidade, ela me entende, me mostra o meu lugar e que eu tenho voz. Eu acho que é uma coisa que pode ser... Todo mundo fala isso, né? Vamos dar voz, não sei o quê. Mas nós temos nossa voz e ela intensifica isso a todo momento. Eu acho que a potência tá aí, esse espaço. Inclusive, esse espaço que vocês estão fazendo agora. É isso. Fica incrível comigo. Eu não tenho nem o que perguntar mais, gente. Não, velho. Depois dessa aula... Bom, aqui a gente tem um exemplo vivo. Se transformou, né, como pessoa e vai transformar a vida de outras pessoas através da comunicação. Muito obrigado. Foi um privilégio pra gente estar te recebendo aqui. Tá aprendendo, que eu acho que é o essencial. É uma das essências que eu sempre quis trazer pra cá pro extremo, é isso. De não somente falar, mas de aprender. Exercitar o nosso lugar de escuta, porque eu acho que isso foi uma coisa que a gente fez bastante hoje. Te ouvir. Hoje não deu vontade de falar, tá ligado? Hoje, de verdade, eu senti vontade só de te ouvir. E, eu acho que eu falo por todos aqui que estamos muito gratos pela sua presença aqui hoje. A felicidade de saber que o nosso território tem uma potência que nem você. Uma pessoa que eu falei, tem certeza que vai ouvir muito sobre Carina Tigre brilhando aqui no território, sabe? Ser uma potência real. Eu conheço ela. O senhor é o burguês, não é? Trabalha, mora lá na Dona Júlia. Lá na Dona Júlia. Eu conheço o senhor. Uma das coisas que os carrancudos e as carrancudas, os dinossauros da militância, da quebrada, quando a gente se encontra para tomar cerveja, que acontece... Agora na pandemia não acontece tanto, mas com uma certa frequência, a gente sempre fala que a transformação que a gente acredita talvez a gente não esteja vivo para ver, porque a gente sabe que o caminho é muito longo, mas vendo uma geração dentro de uma geração que ainda está aqui trocando com a gente, alguém como você nesse processo, isso já faz a gente acreditar que essa transformação ela é possível e que a gente está no caminho certo. Então, eu sei que é muita responsabilidade, mas é essa potência que você tem de verdade, sabe? E você, hoje, vem aqui e divide isso com a gente da forma mais bonita que a gente nem esperava, assim. Você não faz só parte da história desse podcast, mas hoje você plantou, para além disso, uma sementinha dentro de nós que também vai transcender tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, gratidão, né? Vou dormir assim. Sorrindo. Então é isso. Não é isso não. Momento da Calma aí, Maria. gente, isso que eu ia falar. Entrar nesse clima de despedida aí, mas a gente tem umas obrigações aqui. Temos coisas a seguir nesse podcast, por favor. Que agora, por exemplo, nós temos nosso momento Ana Maria. Sai! Eita, nós.
Acho que eu fui aqui. Temos um texto do senhor Emílio Oderbrecht. Comunicação é mais que informação. Informação subsidia, atualiza, nivela conhecimento. A comunicação sela pactos e educa. E hoje foi isso. Educação. Vai ser grande a emoção. Educação. Agora tem que chamar a vinheta da Quebrada Tem Bom Gosto, né? Toca a vinheta aí. Só quem é de lá. Quem começa indicando? Bom, eu vou indicar um filme que é desenho, Rango, nome do desenho. É uma história de um lagarto, né, no deserto. Eu acho que ele é legal por essa questão de, busca por identidade, né? Então assistam. É um dos filmes que eu assisto pelo menos uma vez no ano, por conta dessa questão de, buscar identidade. É algo que, na nossa geração, e eu acho que a geração futura sempre vai ter essa busca, né? Quem eu sou, como posso contribuir. O ExtremoCast é essa procura, né, de como que a gente pode contribuir com a comunidade. E a gente está encontrando nosso caminho. Então, assistam, é legal, é engraçado. E espero que gostem. Bem, a minha indicação de hoje, acho que eu já até falei dessa série aqui no programa, mas eu vou indicar ela novamente, porque semana passada lançou a 3ª temporada dela. E eu acredito que eu seja o único fã dessa série, mas eu gosto dela muito, eu acho ela muito da hora. Que é Como Vender Drogas Online Rápido. Eu vi. Cara, eu juro pra você, são 3 temporadas e todas as vezes que lançou a temporada eu consegui assistir ela numa noite de tanto que me atrai a série. São poucas séries que me prendem dessa forma, mas é uma indicação porque, como você falou desse processo de transformação, o protagonista também ele entra num processo de transformação de acordo com as temporadas, até ele se reconhecer quanto traficante e ele perceber que ele é bom nisso. E que mesmo tudo indicando para que ele saia fora daquilo, ele entende que se ele continuar naquilo ali, ele vai se beneficiar não pelo fato de estar produzindo drogas, mas pelo fato de ele provar para as pessoas que ele consegue fazer alguma coisa. Aí vocês assistam lá e tirem suas dúvidas. É uma série muito fantástica. Da hora. As minhas indicações, eu vou indicar 2 livros. Eu vou começar com um livro que eu estou lendo agora, que se chama E a Verdade os Libertará. Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Ele é um livro muito voltado para a comunicação, para o jornalismo, aliás, escrito por um jornalista cristão. E esse livro é um livro que está muito dentro da sociologia, pensando no que a gente está vivendo agora, e pensando nessa conversa que a gente teve, que é como que o jornalismo olha para essas questões, olha para essas estruturas e pensa o que chega na gente e o que isso significa por trás. Como que essas narrativas são construídas. Eu nunca fui de ler muito conteúdo de jornalistas, por exemplo, e eu estou me surpreendendo muito com a forma como o Ricardo Alexandre, que é o escritor, ele vai trazendo aquilo que ele vai pesquisando enquanto jornalista com o lugar dele e o diálogo dele dentro da religião, ele que é um cristão, e a política, que é a área dele dentro do jornalismo. Então, é muito legal pensar que são, de fato, reflexões sobre essas ligações, bolsonarismo, política e religião. Então, essa é a minha indicação de leitura. Minha outra indicação, ela vai, na verdade, muito no que o Michel falou. E de dizer que, para minha alegria, e eu sei que leva para a alegria de todo mundo, essa semana volta a CPI. Você vai indicar CPI? Eu não vou indicar CPI. O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100. Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Pazuello também. Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel. Vai bater muito nos Minions e nos caras do quartel. Consegue a façanha de esquecer que é imundo. Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo. Em Brasília foi de tudo, teve até ministério. O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio. Já acreditou no amor, mas não acredita mais. Depois que a Veloso tirou toda a sua paz. E porque, como eu disse, eu acho que a gente tem uma missão, um propósito de que aquela linguagem não chega na gente. Ela já é feita daquele jeito para não chegar na gente.
é um diálogo de homens brancos que estão num lugar de poder e que se dizem de representatividade, mas que você assistindo você não se sente representado. As mulheres que estão lá, eu trouxe isso pro Fábio, e vou trazer essa provocação aqui. As mulheres que estão lá, elas não têm poder de voto, porque elas estão lá porque a bancada feminina pediu um espaço, porque se não fosse esse espaço para elas estarem na discussão, não teria nenhuma mulher na CPI. Uma outra coisa é, não tem um negro na CPI. Então, eu, quando assisto, não me sinto representado, pensando que na sociedade brasileira nós somos mais da metade de pessoas negras, e você olha um momento tão importante, num debate tão importante, você não vê. Você vê que, de fato, como a gente falava lá de trás, são homens brancos dialogando sobre algo que chega e nos impacta diretamente, mas não deixa de ser importante porque a gente também precisa entender o que está sendo discutido dentro dessas estruturas. E aí o que eu vou indicar, na verdade, eu já indiquei aqui o canal no YouTube, que é o Meteoro, mas o que eu vou indicar é o resumo que o Meteoro faz. O Meteoro faz toda a cobertura da CPI em todos os dias, mas depois eles fazem um resumo dizendo que surgiu ali, quais foram as principais provocações, os caminhos que levou, tem do que rolou até agora, e eles vão continuar fazendo essa cobertura. Então, eu sei que é chato e também não é para todo mundo acompanhar toda aquela burocracia, o negócio é chato. É que eu gosto, eu aprendi a gostar de política porque já desconstruí esse lugar, mas é importante a gente estar atentas a essa discussão porque nos impacta no que a gente está vivendo relacionado à Covid, mas como o Michel sempre traz aqui, ano que vem tem eleição, né, gente? Então, isso é essencial até porque a gente precisa olhar para o rosto dessas pessoas e o que elas estão defendendo, porque é isso que a gente não faz, né? Não basta chegar lá e falar, eu vou votar em tal porque acredito em tal, mas acredita em quê? O que você de fato conhece dessa pessoa para além de um sorriso bonito num santinho que te entregam na rua, né? Essa é a minha indicação. Acompanha aí os resumos do Meteoro sobre a CPI da Covid que volta na próxima semana. É isso aí. Eu tenho uma indicação. A indicação é de um documentário que se chama Nunca Me Sonharam. É um documentário que me atravessou muito, porque ele fala sobre a educação brasileira. Acredito muito que tem tudo a ver com o que a gente disse aqui, porque isso impacta diretamente sobre a comunicação. E é sobre os jovens, adolescentes falando sobre esse olhar para a criança, para o jovem e como que isso se dá, assim, de fato. E aí isso fala diretamente com muita coisa que a gente disse hoje, e aí quando eu trago que a porta se abriu, mas que muitas portas são fechadas para muitas pessoas e sempre são fechadas, esse documentário fala muito sobre isso, então o nome é Nunca Me Sonharam. Então é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez pela presença da Karina. Tiger. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Spotify, Google Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. E os seus sonhos. Seus sonhos, meu bem. E estaremos aí no próximo episódio com mais um papo legal. E mandem sugestões, participa, deixe seus comentários. E estamos aqui de portas abertas, viu? E aproveita também para ir nas redes da Karina, conhecer aí tudo que ela vem construindo, porque ela faz muitas coisas para além do que ela contou aqui. Então acompanha aí, porque é uma artista maravilhosa, é uma comunicadora maravilhosa. Tenho certeza que para além do que ela mostrou aqui, tem muito mais para conhecer dela. E, gente, obrigado aí. Bom final de semana. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Ô, louco, meu! Beijos. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.